Existe rachadinha no Corinthians? Segundo o metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel, sim. O metaleiro, em entrevista ao Alambrado Alvinegro, afirmou que Fabinho Soldado e Augusto Melo dividem os salários do atual executivo de futebol do Timão. A frase é a seguinte, abre aspas, o clube é cheio de rachadinha. Vou dar um exemplo. O Fabinho Soldado é rachadinha do Augusto. Uma semana antes dele sair, no caso do Augusto, ele aumentou o salário. E não tem segredo. Foi de 200 para 400 mil, o dobro. Ou tá dando dinheiro para alguém, ou não tem milagre, disse o metaleiro nessa entrevista. O metaleiro também cobrou explicações do Augusto e do Fabinho Soldado para esse reajuste salarial que eu já havia contado para vocês em outra oportunidade. Não tem problema resgatar. Vamos lá. O Fabinho Soldado era gerente de futebol no Flamengo e ganhava na casa dos 25 mil reais. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também de Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Jorge Nicola falou muito aí sobre o salário de Fabinho Soldado, que hoje é considerado um baita salário para um diretor de futebol, principalmente do primeiro cargo, no caso do Fabinho Soldado, e também da gigante pressão para a demissão do Fabinho Soldado. A gente vai, a partir desse momento, reagir a essas informações, repercutir. O Fabinho, o Corinthians não vai contratar e nem promover nenhum conselheiro para o cargo de diretor estatutário de futebol. O último diretor estatutário de futebol do Corinthians foi Rubão. Após o Rubão deixar o cargo, o Fabinho Soldado tomou conta do futebol no Corinthians. E o Fabinho é homem forte aí, era homem forte no caso, né, do presidente Augusto Melo. Hoje é um cara assim que faz o elo entre os jogadores e a diretoria. Osmar Stabile recentemente garantiu que Fabinho Soldado continua para a próxima temporada 2026. Aliás, recentemente, Fabinho Soldado concedeu entrevista para o jornalista esportivo André Hernan e revelou que já está fazendo aí o planejamento para o ano que vem. Inclusive, já até apresentou para o presidente Osmar Stabile. Fabinho foi perguntado também pelo André Hernan se a política do Corinthians está atrapalhando. Ele diz que não, que o dia que estiver atrapalhando, ele deixa o Corinthians. Por enquanto ele tem porta aberta para fazer o trabalho do jeito que ele entende que é certo. É um cara que tem mais de 30 anos no futebol, né? E o Fabinho já está planejando aí contratações, planejando o pagamento do transferban, porque o Corinthians precisa primeiramente pagar o transferban para fazer contratações, né? Fabinho também já está preparando aí o planejamento, né, de preparação da pré-temporada. Fabinho também revelou que tinha um departamento de fisiologia aí que tinha uma faixa de 200 e poucos mil de gasto de infraestrutura, né? E hoje passa de 2 milhões. O Corinthians investiu muito e está com a infraestrutura extraordinária. Um trabalho que o Fabinho fez junto com a diretoria. E aí tantas outras coisas que o Fabinho também ele está planejando. O salário de Fabinho, desculpa, o que me preocupa no Corinthians é o salário do Fabinho. O salário do Fabinho é muito alto. Fabinho ganhava no Flamengo em torno de 25 mil reais por mês, certo? Mas só que o Fabinho trabalhava no scout. E Fabinho chegou ao Corinthians ganhando 250 mil reais por mês. Em meio de março, mais ou menos aproximadamente, antes do presidente Augusto Melo sofrer impeachment, Augusto Melo levou o salário de Fabinho para 370 mil reais. É o salário que ele ganha hoje. E a informação, né, que se o Fabinho continuar para o ano que vem, como o Nicola trouxe, que o Fabinho vai ganhar 430 mil reais. Para mim é um absurdo. São valores estratosféricos. Até porque o primeiro cargo de diretor de futebol do Fabinho Soldado é no Corinthians. Então nem experiência ele tem. E já ganhando um dos maiores salários de diretor, né, executivo de futebol,
o Fabinho já tá ganhando. Então, assim, é difícil. Por isso que a gente fala aqui no canal sempre, né, que o Corinthians está nessa dívida aí de 2,7 bilhões atualmente e pode chegar a 3 bi até final do ano. É uma dívida considerada impagável para um clube de futebol brasileiro. Acho que até mundial, qualquer clube teria dificuldade para pagar essa dívida. Mas isso não está acontecendo, essa dívida não foi toda agora. Essa dívida já vem anos. Presidente após presidente, cada dia aumentando. E chegou aí essa bagatela de 2,7 bilhões. Corinthians precisa, Osmar Stabile, não dá para ficar falando do passado. Precisa de trabalhar em prol de cortar gasto no Corinthians, fazer uma infraestrutura do Corinthians, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez, e hoje está colhendo os frutos. Mas para isso, acredito eu que precisa de um trabalho aí de no mínimo 10 anos. O torcedor corintiano vai sofrer, porque o Corinthians fatura muito, vende muito, é um clube que vende publicidade demais, né, tem muito rendimento, né, vende os produtos, porém é mal administrado esse dinheiro, para não falar outra coisa, né? E para mim eu vou falar que é mal administrado, porque o Corinthians era para ter muito dinheiro em caixa, era para estar com um time fortíssimo, passou 6 anos sem conquistar nada. Esse ano que ganhou o Paulista, né? Quanto tempo o Corinthians não ganha um título nacional? Quanto tempo o Corinthians não ganha um título internacional? Isso é fruto dos péssimos trabalhos que a diretoria tem feito e por isso acaba onerando o clube de forma vergonhosa, de forma vexatória. É lamentável, é triste a realidade do Corinthians, porque a saúde financeira do Corinthians hoje está no fundo do poço. E aí, fiel? O que vocês acham? O Fabinho deve continuar para a temporada 2026? O salário do Fabinho hoje é um salário fora dos padrões brasileiros? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, mudando de assunto, vamos falar de Guinegão. Cadê o Guinegão que sumiu? Né? O jogador acabou quebrando uma sequência de confiança, porque Yuri Alberto acabou retornando de contusão e Yuri hoje é o titular absoluto no Corinthians. Guinegão, para mim, é parecido muito, tem muitas características do atacante corintiano Viola, né? Há muitos anos atrás. É um cara batalhador, um cara lutador, mas tem algumas deficiências técnicas. Guinegão, nos últimos 4 jogos, ele jogou apenas 55 minutos. Por quê? O titular absoluto é Yuri Alberto. Acredito eu que ou Yuri ou Guinegão não ficará no Corinthians para ano que vem. Se o Guinegão for embora, Yuri, né, não vai ter nem sombra. E se o Guinegão for embora, se o Yuri for embora, Guinegão vai ser titular no Corinthians também. Então, assim, os dois é muito difícil jogar porque são características muito similares, né, e não dá para jogar junto, então tem que jogar um e outro. E titular hoje é Yuri Alberto. Mesmo passando por uma péssima de uma fase, o técnico Dorival Júnior não abre mão do futebol de Yuri Alberto. Gente, o que vocês acham? Guinegão deve continuar no Corinthians ano que vem? Tem que sair o Guinegão ou Yuri Alberto? Ou deve continuar os dois, Yuri de titular e Guinegão na reserva? Quando o Yuri tiver machucado, Guinegão subiu o ponto de titularidade. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho do goleiro Hugo Souza, que acabou sendo cortado do jogo hoje contra o Ceará e também foi cortado da seleção brasileira, porque o Hugo Souza está sofrendo fortes dores e por isso foi cortado do jogo e da seleção. O titular hoje será mais uma vez o goleiro Felipe Longo, de 20 anos. Charles, Carrillo e Martínez também não jogarão hoje porque estão suspensos. Então, um provável Corinthians hoje, Felipe Longo no gol, Mateuzinho na direita, a dupla de zaga, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, fechando o setor defensivo, Matheus Bidu, no meio campo, Maico, Bidon, Rian e Garro, um tripé, fazendo um losango com Garro, na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Timão, se ganhar hoje, chega a 45 pontos e continua sonhando com uma pré-Libertadores. Memphis Depay precisa jogar um pouco mais hoje, para a Corinthians ganhar esse jogo, porque o Memphis ultimamente está muito escondido no jogo, ganhando muito dinheiro
e resolvendo pouco. O Corinthians deve hoje para o Memphis Depay em torno aí de 23 milhões, uma dívida impagável que o Corinthians vai ter que parcelar. E quando o Memphis sair do Corinthians, é muito provável que o Memphis ainda acione o Corinthians na justiça. Pode ir até a FIFA. Então, assim, para mim o custo-benefício do Memphis, ele é muito caro, porque o que ele dá de retorno para o Corinthians não é suficiente para ele ganhar. Porque o Memphis ganha quase 6 milhões de reais por mês. Memphis só ganha menos do que o Neymar no Santos. Mas o Neymar no Santos, lembrando que ele ganha em torno de 1,5 milhão de salário, e o resto quem paga são os patrocínios. O Memphis Depay precisa jogar mais, precisa aparecer mais no jogo, porque uma vitória para o Corinthians hoje, ela é fundamental se quiser continuar sonhando com a pré-Libertadores ano que vem, porque ano passado o Corinthians teve aquela arrancada de 10 jogos sem perder, conseguiu a pré-Libertadores, mas de forma vergonhosa esse ano não conseguiu passar nem para o grupo de fase. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o Ceará hoje na Neoquímica Arena às 4 horas da tarde? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.